Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valmir Júnior, eu sou consultor motivacional e estou aqui e hoje a minha inspiração é este livro, A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen, que foi um pastor que vivia no centro da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Particularmente esse livro me ajudou muito, ela me aumentou a minha fé e principalmente o meu relacionamento com Deus. Então vale muito a pena a leitura deste livro. O autor do livro ele relata que o ser humano ele não é apenas corpo e mente. Então ele acredita que não é só a psiquiatria que vai ajudar o ser humano. Ele acredita que nós humanos temos algo além do corpo e da mente, que é a nossa alma. E se a alma está enferma, nada vai nos ajudar, nada vai acrescentar. Enfim, a gente tende a ficar batendo a nossa cabeça na parede. Então, ele dá uma receita para a gente curar essa alma. E essa receita são 4 passagens bíblicas. Mas antes, dá uma olhadinha neste slide, olha aí o slide, e veja o objetivo deste livro. O objetivo é esboçar os grandes princípios de Deus que governam a vida humana. Ou seja, gente, aqui tem leis, o planeta Terra tem dono, tem alguém que manda. E se a gente foge dessas leis, a gente sofre. Vamos ao slide para você ver quais são essas 4 passagens. Então vejam aí que ele divide o livro em 4 partes. A primeira, como pensar em Deus, Salmo 23. A segunda, as leis divinas para a vida, ele indica os 10 mandamentos, esta é a outra passagem bíblica. A terceira, como conversar com Deus, ele receita para a gente o Pai Nosso. E por quarto, as chaves do reino, ele indica as bem-aventuranças. Então estas são as 4 passagens bíblicas. Vamos ao próximo slide? Então ele começa com: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, segurança, não se preocupar com amanhã. Foi o que eu coloquei aí embaixo em vermelho. Ou seja, gente, de forma bem resumida, para a gente ter segurança em Deus, que nada vai faltar para a gente no dia de amanhã. Ele conta até uma historinha aí de crianças abandonadas na Segunda Guerra Mundial. O exército aliado pegou essas crianças para cuidar da alimentação, abrigo, mas elas não dormiam à noite. E aí o psicólogo percebeu isso, deu um pão, mas para elas dormirem segurando o pão. Ou seja, o que o psicólogo fez? Causou uma segurança subconsciente dentro das crianças, dizendo para elas o seguinte: pode ficar tranquilo que no dia seguinte você vai ter comida. Então, eles descobriram que as crianças não conseguiam dormir porque elas tinham preocupação com o dia de amanhã, que se elas iriam comer ou iriam ficar morrendo de fome. Então é para a gente ficar tranquilo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará também mostra uma ideia de determinação, de algo determinante, de algo, não é um pedido, Deus me dá, não, é algo concreto, é algo certo. Então é para a gente ficar tranquilo que nunca e jamais vai faltar alguma coisa para a gente. E isso elimina todas as nossas preocupações futuras, gente. Deu para entender? Veja o slide. Então, olhem aí. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí eu coloquei em vermelho: parar para olhar para o alto, para Deus. Então, o que quer dizer ele me faz repousar em pastos verdejantes, segundo o que eu entendi do autor? Gente, muitas vezes a gente tem que parar, se recolher e pensar em Deus. Muitas vezes pode ser que agora você esteja doente, pode ser que você esteja no hospital, e isso pode ser muito bom para você. É o momento que você está parando para pensar, você está saindo do turbilhão da tua vida. Ele até contou uma história das ovelhas. O pastor ele sai em média umas 4 horas da manhã para andar com as ovelhas, para fazer a pastagem, enfim.
Mas por volta de 10 horas as ovelhas começam a ficar cansadas e o calor começa a aumentar e elas estão com a barriguinha muito cheia. Então elas precisam descansar. E aí ele leva para um cantinho onde tem a sombra para elas descansarem. Então, ou seja, todos nós precisamos nos recolher e repousar em Cristo, repousar em Deus e olhar para Ele para saber o que Ele está querendo da gente. Certo? Deu para entender este refrão? Então, saiba o momento exato que você tem que parar um pouquinho. Se você que está me vendo aí está doente agora, talvez é um grande momento que Deus está colocando para você pensar na sua vida. Então, este é o significado. Deu para entender? Vamos seguir adiante? Vejam aí, leva-me para junto das águas de descanso. Entre parênteses, em vermelho, eu coloquei: Deus não nos condena pelas nossas fraquezas. Gente, o autor ele conta uma história das ovelhas, onde elas têm muito medo de riacho, muito medo de água, né? Aqueles barulhos daquelas águas, onde tem muito movimento. E aí o que acontece? Porque se elas entrarem na água, elas têm lã, elas afundam, certo? Então elas não se aproximam de riachos. Então o pastor sabe disso. O pastor não zomba das ovelhas. E ele até faz assim um cercado de pedras para transformar aquela água agitada em águas mansas para as ovelhas tomarem água. Por isso que eu coloquei escrito aí: Deus não nos condena pelas nossas fraquezas. O pastor não condena as limitações da ovelha. Deus também não condena as suas fraquezas. Não precisa ter vergonha delas. Vejam o slide novamente. Refrigera-me a alma. Aí eu coloquei entre parênteses: reconforta-se em Deus. O que isso significa? Gente, as ovelhas, elas andam uma atrás da outra, ou cada uma no seu lugar. E aí o que acontece? Às vezes, uma das ovelhas, ela sai do seu lugar e vai até o pastor. E aí acontece, o pastor coça a ovelhinha, o pastor às vezes fala no ouvidinho da ovelha, sussurra, ou seja, reconforta a ovelha. E aí a ovelha volta para o seu lugar totalmente reconfortada. Moral da história, gente. O nosso conforto só está em Deus. Não está na balada, não está no marido, não está num jogo de futebol, não está nada do mundo. O nosso conforto só está em Deus. Então é isso que o Salmo 23 quer dizer com refrigera-me a alma. Os nossos consolos só estão em Deus e estão no silêncio. Então vamos lá, vamos a seguir. Vejam aí o slide escrito assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Entre parênteses eu coloquei: seguir os passos de Deus, a vontade dele. Gente, as ovelhas, elas enxergam no máximo 8 a 10 metros de distância, elas não têm boa visão. Então, elas confiam plenamente em seu pastor. Ou seja, a gente também tem que acreditar em Deus e começar a realizar e a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não do nosso ego. Guiar-se pela vontade divina, pela vontade da sua centelha divina. Vamos seguir adiante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que isso quer dizer? Saber que Deus está com você, gente, apesar do caminho difícil. Ou seja, pessoal, as ovelhas, quando estão lá na pastagem com o pastor, elas confiam no seu pastor, elas têm plena confiança, certo? Então a gente tem que ter confiança em Deus. Vamos lá, vamos para o próximo refrão do Salmo 23. Tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, sentimento de segurança que eu coloquei em parênteses. Gente, o pastor, ele anda com um cajado. Então, o que ele faz? Ele coloca no peito da ovelha para a ovelhinha não cair no abismo.
E assim a ovelha se sente muito segura com o pastor. O pastor ele não carrega só uma vara, ele carrega também esse cajado de 3 metros e aí ele içava a ovelha para a ovelha não cair. Mesma coisa com a gente. Precisamos ter segurança em Deus e ficarmos tranquilos que tudo vai dar certo. Segurança em Deus, gente. Isso nos tira a ansiedade do futuro. Isso nos tira a preocupação com o futuro. Vejam aí o slide escrito assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Em parênteses eu coloquei: a fé vence o mundo. Ou seja, pessoal, antes de começar uma pastagem, o pastor ele pega uma enxada e ele vai destruir todos os inimigos da ovelha. Logo após ele reúne as ervas secas e queima a erva. E assim o caminho está aberto para a pastagem. É assim com a gente também, pessoal. A fé move montanhas, a fé vence o mundo. Temos uma guerra entre nós. O Espírito de Deus tem que vencer o nosso ego. Então vamos adiante. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Entre parênteses eu coloquei: Deus está sempre pronto para socorrer os seus filhos. Ou seja, pessoal, muitas vezes no final dessa pastagem as ovelhas estavam com os seus focinhos machucados. Então sempre o pastor ele verifica cada ovelha para saber se elas estão machucadas. Então, e quando ele encontrava algum tipo de machucado, de sangramento, ele coloca um óleo. E assim é com a gente. Apesar de a gente ter tomado tanta porrada, apesar de você aí estar cheio de mágoas neste momento, e eu entendo, apesar de você ter sofrido tanto, e eu entendo, Deus está com você. Vejam aí no slide: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí em parênteses eu coloquei: encher-se de esperança. Ou seja, gente, não liga para esses pensamentos negativos. Não fica prognosticando desgraças na tua vida. Se encha de esperança. Se encha de coisas boas que vão acontecer para você. Então, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Significa isso, de você se encher de esperança, se encher de pensamentos bons e de pensamentos de Deus. Vamos então adiante. Vejam aí agora no slide o último refrão que ele analisa do Salmo 23. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aí, entre parênteses, eu coloquei: é necessário ter um relacionamento com Deus. Ou seja, gente, imagine você com um radinho de pilha e aí você sintoniza numa emissora. Mas a partir do momento que você vai se distanciando da cidade, a frequência do rádio vai ficando fraca. Até que a um ponto aquela estação não pega mais. Ou seja, a culpa não é da estação, a culpa é sua porque você se afastou. É a mesma coisa da gente. Você só vai escutar a voz de Deus, você só vai ter um relacionamento com Deus a partir do momento que você se aproximar dele. E é isso que esse refrão quer dizer. Vamos seguir adiante. Vejam aí agora o slide. A segunda parte do livro fala dos 10 mandamentos. Então veja o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Embaixo coloquei riqueza, prazer, poder, fama e conhecimentos. Ou seja, pessoal, a gente coloca tudo aquilo que eu coloquei em vermelho primeiro do que Deus. A gente busca o prazer em primeiro lugar do que Deus. A gente busca o poder em primeiro lugar do que Deus. Então o autor fala que a gente busca tudo errado. Segundo ele, o prazer, de uma certa forma, ele é como se fosse um petisco. A gente come um petisco aí de um queijinho, com alguma coisinha, tomando alguma coisa. O prazer, ele não é um caminho certo para a felicidade, porque os prazeres, eles nos ajudam a esquecer
naquele momento, a nossa rotina, mas ele não cura a nossa alma. Então o prazer é como se fosse uma droga. Já reparou que quando a gente faz aquilo que a gente estava com vontade, a gente resolve aquele prazer, logo de imediato já dá uma depressãozinha, uma tristeza, depois que aquilo já foi embora? Então, segundo o autor, nós buscamos qualquer coisa, menos adorar a Deus, menos buscar a Deus. E a gente não faz o que ele quer, a gente faz o que o prazer quer. Nós vamos em busca de poder, nós vamos buscar fama, nós vamos buscar tudo, menos Deus. Então vamos seguir adiante. Vejam aí no slide o segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura. Em vermelho eu coloquei que se tenha nele uma imagem correta. A terceira significa o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em vermelho eu coloquei que se pense nele de uma maneira correta. O que ele quer dizer com isso? Gente do céu, que a gente coloque só pensamentos divinos, que a gente alimente coisas boas na nossa cabeça, que nós não sejamos pessoas negativas. Então é fundamental a gente colocar pensamentos de Deus na nossa mente, certo? Então essa é a ideia básica. Tem até aqui uma parte no livro que fala assim: o homem é aquilo que ele pensa constantemente. Se a gente pensa coisas ruins, não existe Deus dentro da gente. E também tem outra frase interessante: nossa vida é aquilo que nossos pensamentos a tornam. Mesma coisa também. Então, ou seja, a gente tem que buscar a todo custo colocar Deus na nossa cabeça de qualquer jeito, ter pensamentos elevados. Então vamos aí a seguir o próximo mandamento. Vejam aí no slide o quarto mandamento: lembra-se do dia de sábado para santificar. Um dia de descanso para reverenciá-lo, coloquei em vermelho aí. Ou seja, gente, ele nos proporciona um dia de descanso para a gente se reenergizar, para a gente renovar as nossas energias. Então é fundamental um dia de descanso, certo? Vamos para o quinto mandamento. Vejam aí o quinto mandamento: honrar pai e mãe. Respeitar os pais é respeitar a Deus. Inclusive, gente, percebam que os 4 primeiros mandamentos falam para você ter um relacionamento com Deus, com Ele. Os últimos são um relacionamento com outras pessoas. E o honrar o pai e mãe, ele é o centro. Ele é chamado de adorno central da lei divina. Ou seja, gente, geralmente os filhos mostram quem são os pais. A gente honra totalmente tanto nossos pais que a gente acaba pegando todos os seus hábitos e fazendo exatamente o que eles fizeram na vida. Então os filhos mostram muito bem quem são os pais. Pois é, provavelmente você está tendo uma vida igual ao do seu pai. Eu particularmente acho esse mandamento um dos mais difíceis, principalmente para pessoas que tiveram pais narcisistas, pai e mãe narcisista. É muito difícil honrar pai e mãe, principalmente para quem teve pais ruins, pais que machucaram muito o filho. Não é fácil isso. Mas segundo a Bíblia, se a gente aprende a amar os pais, é como se a gente estivesse aprendendo a amar a Deus. Bom, é um pouco polêmico esse mandamento, mas vamos lá, vamos seguir adiante com mais um mandamento. Vejam aí o sexto mandamento: não matarás. Em vermelho eu coloquei viver e deixar que outros vivam. Ou seja, pessoal, se a gente matar a fé, se a gente matar os ideais de uma outra pessoa, praticamente a gente está assassinando aquela pessoa. E isso existe muito, né? Dá uma olhadinha em volta de você e veja se tem alguma pessoa positiva que te levanta, te coloca para cima. Tenho certeza que a maioria é zumbi que está em volta de você e que não deixa você ter sucesso.
Então, isso que mais me chamou a atenção na interpretação do autor sobre este sexto mandamento. Vejam aí no slide o oitavo mandamento: não furtarás. Ou você escolhe Cristo ou o roubo. Enfim, pessoal, ou a gente tem a Cristo ou a gente ganha o nosso pão de forma desonesta. É aquela historinha. Mas se a gente ganha a vida de forma desonesta, a gente perde a alma. Ele também ressalva que o não furtarás também significa a pessoa não reter as coisas só para si, virar um acumulador de bens e não distribuir isso aos outros, não dar aos outros. E é o que mais nós fazemos, acumular bens, acumular bens, acumular bens. O não furtarás também, ele se refere àquelas pessoas que tiram a nossa paz interior. Não roube a paz interior dos outros. Ele também se refere a isso. Então vamos para o 9º mandamento. Vejam aí o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu coloquei aí, é o mais fácil de cometer. Ou seja, pessoal, é uma loucura esse 9º mandamento, porque é o que mais a gente faz. Como a gente mesmo que a gente não queira, de repente a gente vai ver que estamos falando mal de alguém. E nós falamos mal de alguém para diminuir a imagem dela e aumentar o nosso. Então nós precisamos denegrir uma outra pessoa para a gente se sentir bem diante daquela pessoa. Então a gente fala mal, a gente rebaixa. Este é um mandamento complicado e difícil de fazer. Não é fácil, mas tá aí, é mandamento. Vamos para o 10º mandamento. Vejam aí o 10º mandamento. Não cobiçarás. Em vermelho eu coloquei: cobiçar é pensar em nós mesmos e nas coisas que podemos obter. Este também não é fácil. Ou seja, gente, de forma bem resumida, nós devemos esquecer de nós mesmos e ajudar o próximo. E isso praticamente destrói, mina todos os nossos desejos egoístas. Nós temos a tendência de pensar em nós primeiro e depois nos outros. Então, o não cobiçarás é exatamente isso. A gente se entregar ao outro. Difícil, hein? Não é mole fazer isso. Então, o não cobiçarás é exatamente isso. Você dar primeiro para depois receber. Esquecer de você primeiro e ajudar o outro. Tá bom? Vamos a seguir? Bom, a terceira passagem bíblica é o Pai Nosso. Então vamos ao slide. Vejam aí no slide o Pai Nosso que estás no céu. O que isso significa, gente? Eu coloquei aí, Pai igual a Deus, fé. Ou seja, soberania dele, nosso, abrange a todos. Então percebam que Pai significa que tem alguém que manda em nós. Então tem alguém que manda neste mundo. E se existe um pai, nós somos filho. E se nós somos filho, nós temos uma autoridade acima da gente. E se a gente fere as leis dessa autoridade, a gente sofre. Então a soberania é dele. Mas percebam aí também que colocou o nosso. O que significa o nosso? O nosso abrange a todos. O céu significa o seguinte: muita gente tinha uma referência de pai ruim. Então, quando colocou estás no céu, significa perfeição. Então, foi fundamental o Pai Nosso que estás no céu. O céu, juntando com o Pai, mostra algo de perfeição. Tá certo? Então, quando a gente começa o nosso Pai Nosso e fala Pai, isso significa que nós somos filhos e que existe uma autoridade sobre nós e que a gente tem que respeitar as leis dessa autoridade. Percebam aí agora a segunda parte do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Santificar é igual a respeitar, é igual a colocar Deus em primeiro lugar, reverenciar Deus, respeitar.
pois as pessoas só lembram de reverenciar a Deus só quando o cinto aperta, né, gente? Só quando nós estamos desesperados. Aí a gente reverencia a Deus. Veja aí o terceiro, venha o teu reino. Supremacia de Deus na terra. Venha o teu reino, quer dizer, reino, estar disposto, decidir tudo que possuímos para ter a Deus, gente. Certo? Quarto, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, em vermelho eu coloquei, seja feita a vossa vontade. Crer em Deus, um Pai amoroso. Eu errei aí, tem uma letra O a mais aí. Então, muita gente se afasta de Deus neste quarto mandamento. Faça a tua vontade. Nós não fazemos a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade do ego. Gente, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós fazemos as vontades de Deus? Em nenhum momento. Nós sempre estamos procurando prazer. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. O que isso significa, pessoal? Isso aí engloba todas as nossas necessidades materiais. Primeiro a gente tem que pensar em Deus e só depois que a gente se ocupa de nós mesmos, gente. Essa é a ideia do pão nosso de cada dia nos dar hoje. Vejam aí o próximo slide. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoar as pessoas, senão o Pai não o perdoará. Ou seja, pessoal, com quem aí você tem mágoa hoje? Com quem você tem mágoa? Se a gente não perdoa as pessoas, o Pai não perdoa nós. Simples assim. Vejam aí, e não nos deixeis cair em tentação. Examinar as decisões. Ou seja, pessoal, esse é fácil. Caiu no prazer, dançou. Caiu nos seus desejos egóicos, dançou. Vamos ao slide novamente. Mas livrai-nos do mal. A glória, eu coloquei entre parênteses aí, a glória é o reino de Deus. Vejam aí no slide as bem-aventuranças, chave do reino de Deus. Ou seja, qual é o segredo que vai fazer com que a gente entre no reino dos céus? Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isso significa, pessoal? Isso é você se identificar com Deus, encher-se dele e senti-lo de verdade. Ou seja, pessoal, é o que menos fazemos, sentir Deus dentro de nós. Nós sempre estamos preocupados com os nossos deveres, com o que a gente quer ganhar, com o que a gente quer fazer. A gente sempre está identificado com o corpo, a gente está identificado com os nossos pensamentos. Então, o reino do céu significa sentir Deus dentro da gente. Essa é a ideia, se identificar com Ele. Vamos ao slide. Vejam aí, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, pessoal, devemos agradecer a Deus o coração triste, porque por causa dessa tristeza que voltamos para Deus para sermos consolados. Ou seja, é fundamental a gente mostrar arrependimento do que a gente fez, pessoal. Isso é fundamental, certo? Se arrepender. Então Deus vai te consolar se você se sentir arrependido pelos seus erros. Veja aí o item 3, o que significa bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, ser modelado por Cristo. Ou seja, manso na palavra hebraico, gente, significa moldado. Então a gente precisa entregar os nossos propósitos a Deus.
Não tem história. Não tem jeito. Certo? Ou isso, ou a gente se ferra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, ter fome de Deus, gente. A gente tem fome de Deus? Não, a gente tem fome dos nossos desejos e prazeres. Então, ter fome de Deus é dar as costas aos nossos anseios, os nossos desejos, por outras coisas, ser misericordioso. Certo? Então é isso. A gente tem fome de Deus, pessoal. Fome. Bem-aventurados os misericórdios, porque eles alcançarão a misericórdia. Eu coloquei aí perdão. É aquela coisa, pessoal, ser misericordioso é pagar o mal recebido com o bem. Para a gente ter pureza, precisamos renegar a impureza. Fazer a paz. Certo? Vamos ao próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus. Então, é ficar ao lado de Deus. Isso é ser limpo de coração. Ficar ao lado de Deus. Vamos ao próximo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu coloquei em parênteses, ter fome de Deus. Ou seja, pessoal, todos nós temos um desejo muito grande de ter paz de espírito. Mas a gente só vai ter paz em nós mesmos e só vai haver paz no mundo quando a gente tirar o ódio dentro da gente, a suspeita, o medo, o rancor, as mágoas, e cultivar o amor dentro de nós. Então isso é fundamental, isso é o pacificador. Então enquanto você não cultivar o amor dentro de você, a alegria, a paciência, a compreensão, isso você vai continuar sem paz. Então, é fundamental você construir o amor dentro de você para você começar a construir paz, tanto dentro de você quanto fora. É aquela famosa lei, né? Toda ação tem uma reação. Então, veja o que você emite para o mundo e perceba o que volta para você. Enfim, pessoal, paz interna. E isso vai ser colocado aí fora. Campo eletromagnético. O que sai de nós volta, tá certo? Então vamos seguir adiante. Vejam aí o slide. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pagar o preço. Pagar o preço de seguir a Deus, pessoal. Porque só Ele é o reino dos céus, segundo o autor. Então é fundamental que a gente siga os seus princípios e pagar este preço. O mundo não quer pagar esse preço. Então a gente precisa ser muito fiel a Deus. Então, assim, se a gente não encontra uma causa para a gente dar a vida, a gente não está vivendo realmente. A gente não colocou em Deus a causa fundamental. A gente não transformou em Deus em a coisa mais importante da nossa vida. Então, é isso. Vejam aí o slide, e agora eu coloquei as leis hermenêuticas de Hermes Trismegisto. Por que eu coloquei isso? É sempre bom a gente comparar as teorias, as ideias, para a gente ampliar a nossa consciência. Então vejam bem como bate. Eu coloquei aí primeiro, princípio do mentalismo. Tudo começa no plano mental. Vejam bem, isso não bate com a oração do Pai Nosso, lá na parte de vontade, fazer a vontade de Deus? Ou seja, a gente precisa ter pensamentos de Deus, não cair em tentação, também é uma outra parte da oração. Isso também não se encaixa, que tudo começa no plano mental. A parte do Salmo 23, que está escrito: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias.
Ou seja, para a gente se encher de esperança todos os dias, se encher de pensamentos positivos, bons, então tudo começa no plano mental. Vamos seguir adiante. Vejam aí o slide, o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Tudo que está em cima está embaixo. Ou seja, pessoal, organizando a mente, organiza a vida, porque todos os planos se correspondem. A maneira que você é dentro da sua casa é a maneira que você é na academia e é a maneira que você é no trabalho. Então, e veja que esse princípio da correspondência, tudo que está em cima está abaixo, que os planos se correspondem, de uma certa forma é o que as quatro passagens bíblicas estão buscando fazer com a gente arrumar a nossa mente. E a gente arrumando a nossa mente, todos os planos se correspondem. Certo? Vamos ao slide novamente. Vejam aí, princípio da vibração. Tudo se move. Tudo está em vibração. Ou seja, o nível de vibração é a identidade mais íntima do homem. Enfim, pessoal, a gente tem que elevar os nossos pensamentos para aumentar a nossa vibração. Se a gente fica na tristeza, na mágoa, no rancor, na dor, o nosso vibracional vai lá embaixo. O nosso campo eletromagnético fica terrível. Então, as 4 passagens bíblicas nos ensinam a se conectar com Deus. E aí, é claro, a nossa vibração vai aumentar. Bate, se encaixa. Vamos ao próximo slide. Vejam aí, princípio da polaridade. Tudo tem os seus polos, o seu oposto. Ou seja, pessoal, se você tem um pensamento negativo, isso dá para transformar em pensamento positivo. Tudo tem os seus polos. Se você tem um sentimento de egoísmo hoje, você pode transformar em sentimento de amor. Então tudo na vida tem o seu polo. O sol e a lua, quente e frio. E isso se encaixa com as 4 passagens que a gente está falando aqui. Essas 4 passagens, no fundo, é uma ideia da gente transformar os nossos pensamentos egóicos, a nossa maneira de viver egóica, em uma maneira mais amorosa, se elevar, ter mais pensamentos divinos. E isso pode ser transformado. Isso também se encaixa com o princípio da polaridade. Certo? Vamos a seguir. Vamos ao próximo princípio. Princípio do ritmo. Vejam aí, tudo é fluxo e refluxo, direita e esquerda. Ou seja, pessoal, o ritmo é uma compensação. Tudo que vai para um lado, vai para o outro. O pêndulo que vai para um lado, vai para o outro. Por exemplo, euforia. A pessoa bebe pra caramba numa noite e no dia seguinte vai para o outro. Ele cai em depressão. Então, o ritmo é uma compensação, certo? E como é que a gente busca o centro disso? Praticando o princípio da neutralização. Então, se a gente estiver muito eufórico, abaixa a bola. Se estiver muito depressivo, abaixa a bola e procura a neutralização de ambos os lados. Isso significa que o princípio da neutralização é a nossa consciência. E consciência se encaixa com as 4 passagens bíblicas da palestra de hoje. Consciência é Deus. Nós só somos consciência. Nós não somos o corpo, não somos o ego, nós não somos o pensamento. Certo? Vamos seguir adiante. Princípio de causa e efeito. Integrar o ser humano às leis da natureza. Ou seja, pessoal, bate exatamente com as 4 passagens bíblicas. Eles estão ensinando quem que é a natureza. A natureza é Deus. E as 4 passagens bíblicas estão nos ensinando a gente se integrar com Deus. E não com os nossos prazeres, com os nossos desejos de poder, com o nosso ego. E por aí vai. Certo? Vamos ao último slide. Vejam aí, princípio do gênero. O gênero se manifesta em tudo.
Ou seja, pessoal, tudo tem o masculino e feminino. O gênero ele se manifesta em todos os planos, pessoal. No plano físico, no plano mental, no plano espiritual. Quando alguém se eleva aos planos das ideias. Então, e o plano das ideias são os planos divinos. São os planos de Deus. Não tem conversa. Deu para entender? Enfim, pessoal, chegamos ao final. Eu quero terminar esta palestra com uma frase do Charles Allen. Vejam aí o slide. Você possui um rádio portátil. Quando você está na tua casa, consegue ouvir a estação de rádio. Mas se você se afasta da cidade, o som fica fraco. Mas o rádio continua ligado na mesma emissora, que ainda transmite na mesma frequência. Ou seja, fui eu que me afastei demais. O mesmo acontece com a voz de Deus. Muitos não ouvem a voz porque se afastam dele. Charles Allen. Sensacional, né, pessoal? E é assim que eu termino a palestra. Quero que vocês escrevam aí embaixo qual foi a ficha que caiu, qual é o insight, qual foi a ideia que você teve. E também quero pedir para vocês, se puder fazer alguma doação para mim, está aí o endereço da minha conta bancária. Se vocês também puderem dar um like maroto aí, puderem também ativar o sininho e também clicar no meu blog, nas publicidades do meu blog. Está aí o endereço www.passarpelasbarreiras.com.br. Me ajuda bastante, tá certo? Então eu quero agradecer a Deus por me ajudar a fazer mais uma palestra. Sei que a cada dia eu vou melhorar. Se eu errei alguma coisa, peço desculpa a todos. Mas é assim que se começa. A gente tem que é melhor feito do que perfeito. Não é certo? Então fique com Deus, gente. E espero ter ajudado vocês a expandir a sua consciência. Um abraço.